Olá, bem-vindos. Bom, hoje vamos dar sequência, aos nossos estudos dos 15 minutos de aromaterapia. A pergunta: você conhece os principais conceitos de aromaterapia? Muitos se falam, o que são óleos, aromaterapia, aromacologia, Tem vários termos que são usados aí dentro desse mundo e que a gente fala e muitas vezes não conhecemos bem os conceitos por trás dessas palavras, não é mesmo? Então, hoje, na aula de hoje, vamos falar justamente desses conceitozinhos. Papel, caneta na mão e bora lá para a nossa aula. Mas antes disso, não custa nada você compartilhar, dar um like, ativa aí os sininhos das notificações desse nosso curso, que é uma aula por semana apenas, quer dizer, nada muito pesado. Quando eu falei na aula passada, vai ter um material denso, denso porque 15 minutos, mais ou menos, aproximadamente, vão ser 15 minutos de aula toda semana. Então, você precisa, muitas vezes, até parar o vídeo para anotar os principais conceitos, fazer uma apostilinha aí, cada um da sua maneira, para adquirir esse conhecimento que está sendo de forma gratuita para você, tá bom? Então não deixa de compartilhar, é uma forma de vocês fazer essa energia de troca comigo, Eu ofereço um curso, um conhecimento que eu detenho há alguns anos e vocês, na forma de troca de dar valor ao que eu estou dando, dá um like aí, compartilha, fala para as pessoas, as amigas que se interessam por esse assunto, e assim a gente vai formando um monte, mais pessoas conhecendo o assunto, ok? E aí a gente sai um pouco dessa coisa que acho que é mística, e não tem nada a ver de místico, Óleos essenciais não tem nada a ver com isso. Tá bom? Então tá. E como é um curso, vai demandar de mim eu elaborei slides, então eu vou colocar aqui para vocês um slide. Deixa eu botar ele, adicionar aqui, tá? E esses slides eu elaborei no intuito da gente ficar mais didático, como professora, como sempre fui, nunca deixei de ser, sempre fui, a minha trajetória sempre foi na área de licenciatura, como eu já falei no vídeo passado, quem não viu, vai lá, já tem a playlist do curso de aromaterapia, e tem várias outras playlists de aromaterapia, argilas. Gente, tem muito vídeo aí dentro do canal que dá para vocês maratonar, curtir, e apreciar o assunto. Eu sempre fui professora, sou formada em geografia, fiz meu mestrado em oceanografia geológica, depois de muito tempo eu fiz o bacharelado em estética e eu já estou há 10 anos na área de aromaterapia. Dentro da estética, conheci a aromaterapia. Ok? Mas sem mais delongas, que só temos 15 minutos e nesses 15 minutos tem que ser muito bem aproveitados, não é mesmo? Então, vamos falar dos conceitos, Conhecendo alguns conceitos. O primeiro conceito que eu coloco aqui para a gente é o conceito de aromaterapia. E ele diz o seguinte, que a aromaterapia é a arte e a ciência da terapêutica pela aplicação de substâncias aromáticas naturais. Os óleos essenciais, quer dizer, então o produto, que substâncias aromáticas naturais que ele está falando aqui? São os óleos essenciais em diversas formas de aplicação, como massagens, banhos, inalações e etc., para auxiliar na cura de sintomas físicos, emocionais e espirituais. Sintomas. A gente põe aqui cura, mas eu só quero salientar o seguinte: a aromaterapia não substitui remédio, a aromaterapia ela não faz esse papel. Ela muitas vezes é um tratamento auxiliar, complementar, tá? Então, não vamos endeusar uma coisa e achar que ele vai trazer todas as soluções da sua vida. A aromaterapia é uma forma de te ajudar a passar por momentos, por exemplo, quando a criança tem uma rinite alérgica, uma asma, aquela crise, você tem que tomar o remédio, para crise.
Mas você pode, usando com uma forma terapêutica, usar os óleos essenciais. Mas para também usar e chegar nesse nível de usar os óleos, nesse caso, que a gente chama de aromaterapia clínica, você tem que conhecer toda a base, conhecer muito dos óleos essenciais, conhecer muito da química dos óleos essenciais, porque é justamente na química, sabendo a química dos óleos essenciais, é que a gente vai saber qual princípio ativo e que aquele princípio ativo vai agir em qual área específica do nosso corpo, tá? Então, tem que entender muito bem disso. Mas a gente então aqui está começando o nosso estudo. É um enunciado da questão. Então aqui a gente está falando o que significa aromaterapia. É a terapia dos aromas, é a terapia com os óleos essenciais. E vocês vão ver na aula que vem, que a gente vai falar um pouco da breve história dos óleos, que esse termo aromaterapia, ele foi cunhado muito recente, tá? Não vou entrar agora nesse detalhe, mas é muito recente. Não é uma coisa antiga, o termo aromaterapia, mas o uso dos óleos já é muito antigo, tá? Então vamos lá, para o próximo slide. Bom, aí a gente também tem um termo aromacologia. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. A aromatologia é uma terminologia cunhada há pouco tempo também, desde 1989, que é muito recente, né? Quando uma fundação para a pesquisa do olfato em Nova York registrou este tema para seu trabalho de desenvolvimento de pesquisas. A entidade reúne recursos globais e financia a pesquisa científica em hospitais e universidades. Então, é um termo muito recente. E isso é importante. Por que eu coloquei isso? Em 1989 ainda, muito recente. Porque eu estou mostrando o seguinte, que o uso dos óleos cada vez mais está sendo pesquisado cientificamente. Então, aqui é um desenvolvimento de pesquisa científica, para vocês verem como isso aqui não é brincadeira. Então, para a gente usar a aromaterapia, a gente tem que ter um curso, sim, a gente tem que estudar, a gente tem que entender, e através de cursos mais extensos, a gente tem que estudar sobre isso, entender sobre essa questão. Para vocês terem ideia, eu há 10 anos atrás, quando eu fui estudar aromaterapia pela primeira vez, eu estudei online e eu paguei o curso. E o curso, já era mais de R$ 2.000. Quer dizer, há 10 anos atrás, um curso custava R$ 2.000, imagina quanto que ele não custava hoje. Né? E eu fiz dentro de uma linha de pessoas renomadas aqui dentro do Brasil, tá? Eu fiz com o pessoal renomado aqui dentro do Brasil, eu fiz o curso, muito bom, estudei muito, e eu comecei ali, a partir dali, trabalhar muito em cima daquilo, mas foi nessa época. Então, quer dizer, foi caro, não foi uma coisa barata. Hoje vocês estão tendo aqui um acesso na internet, né? E de uma forma bacana, porque vocês podem interagir, vocês podem perguntar qualquer dúvida aí embaixo, deixar suas dúvidas, não só curtir, mas colocar comentários, perguntar se achou, gostou ou não gostou da aula, que você acha que tem que acrescentar ou não. Isso é importante também. Bom, a aromatologia busca promover a integração de áreas científicas diversas, tais como a química, farmacologia. Farmacologia é o estudo dos princípios ativos, né? A farmácia, né? A neurofisionomia, a cosmetologia e psicologia para elaborar compostos aromáticos que tragam efeitos emocionais às pessoas. Então, isso já é um grande avanço. Então, a aromatologia é um estudo que já tem a preocupação científica de fazer estudos randomizados, estudos que vão buscar conhecimento e entender que princípios ativos são esses que você encontra dentro dos óleos essenciais que vai trazer um benefício para a gente, tá? Outro termo é a aromatologia. A aromatologia é o estudo dos óleos essenciais e suas diferentes formas de uso, em especial sua aplicação terapêutica. O termo surgiu na França como derivação da palavra aromaterapia e tinha a intenção de destacar a verdadeira aromaterapia praticada na França. Porque vocês vão ver, dentro da breve história, que é na França que começa a surgir
de novo, o uso dos óleos essenciais, mas eu vou explicar isso, por que que aconteceu isso, tá? Porque não foi no século XIX que começou realmente os óleos essenciais. Vocês vão saber que óleos essenciais tem milhares de anos. Mas por que que depois parou? O que aconteceu para depois vir na França e essa preocupação de estudo da aromaterapia na França? Do sistema posteriormente criado na década de 70 na Inglaterra, a qual é mais focada na massagem e hoje é mais difundida no mundo. Porque a escola inglesa ela usa uso tópico, como aqui no Brasil. A gente tem, na França, não necessariamente. Na França, muitas vezes se consome internamente. Mas isso, quem pode só aplicar o uso de consumo interno de óleo essencial na França é médico, porque é o médico que vai prescrever, não é ele que prescreve remédio, então ele que prescreve o uso dos óleos essenciais também. Bom, a aromatologia se difere da aromaterapia devido à sua abordagem mais técnica e científica, e por seu uso terapêutico mais intenso dos óleos essenciais para o tratamento de doenças, incluindo formas de utilização através da ingestão, inalação ou massagem com os óleos essenciais. Então, eles já usam doses muito mais fortes, muito maiores, porque aí já vem falando em ingestão também. Então, quer dizer, quando você fala em ingestão de óleo essencial, tem todo um estudo, tem toda uma cadeira de estudo. E se você pesquisar na França, você pode fazer mestrado e doutorado em aromaterapia, em aromatologia, mas você tem que ser da área da saúde, né? Farmacêutico, médico, que vai trabalhar com isso. Tá? Existe curso de doutorado em aromaterapia? Sim, mas aí você não precisa ter essa formação. Mas eles não vão falar para você qual dosagem você tomar, nada disso, porque isso aí nem pode, tá? Mas em uso tópico e inalação, sim, né? Porque você está de uma forma indireta colocando o óleo essencial em você, tá? E que são os óleos essenciais, então? São substâncias naturais, complexas, de poder volátil e fragrâncias variáveis presentes nas plantas, responsáveis pelos odores aromáticos que elas contêm. Essas substâncias podem ser encontradas nas flores, folhas, caule, haste, casca ou raízes de plantas, produzidas praticamente por todas as plantas, especialmente pelas lauráceas, mitáceas, labiadas, rutáceas e umbelíferas. São constituídas por centenas de substâncias diferentes, como moléculas de alcoóis, ácidos, aldeídos, cetonas, lactonas, cumarinas, ésteres, fenóis e hidrocarbonetos. Essas substâncias, gente, é o que a gente estuda na química dos óleos essenciais, que num determinado momento do nosso curso a gente vai estudar isso, tá? Não se preocupe. Mas o que o óleo essencial, ele vem das plantas aromáticas. É isso que vocês têm que ter consciência, ele vem das plantas. Na França, eu vou aqui dar um conceito que a gente fala das essências. Os aromas sintéticos, que é o que a gente chama de essência, são desenvolvidos em laboratórios e podem muitas vezes reproduzir com perfeição o aroma do couro novo ou de um pão recém-saído do forno. Estas são substâncias mais baratas e agem apenas em nossas memórias olfativas, já que não possuem ação terapêutica. Bom, gente, aqui eu quero só dar uma ressalva o seguinte, que já está acabando o nosso tempo, né? São 15 minutinhos, então é bem rapidinho. Eu quero falar o seguinte, na escola francesa, essência é o produto que está na planta, lá na planta, que ainda não passou por um processo destilatório para chegar em óleo essencial. E o óleo essencial já é o produto já extraído, aquela essência extraída da planta para o nosso tubinho que a gente usa, entendeu? Porque existe sim uma transformação molecular, porque é alto, né, vapor, muito calor, e vai transformar essa molécula e formar em óleo essencial. Então, para a França, a essência é aquilo que já está na planta, in natura. E óleo essencial é aquilo que já foi transformado e destilado e chegado na forma de óleo essencial para a gente. Ok? Mesmo para eles, para o francês, óleo essencial é tudo que vem destilado pela destilação a vapor.
Aquilo que vem pela prensamento, por exemplo, aquele que a gente tem de tangerina, laranja, que é só quando você aperta a casca que sai aquele sumo, aquilo ali já é um óleo essencial. Mas para o francês não é, porque não passou por uma transformação, não passou por uma transformação molecular, porque não passou por um calor, por exemplo, não transforma a molécula, né? Então ele se mantém como essência, então aquilo para ele é essência, tá? Então isso é a diferença. A escola francesa vê dessa forma, a brasileira já é diferente. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que eu posso vir fazer um vídeo falando dessa diferença da escola francesa da brasileira em questão de conceitos. Porque isso aí é muito detalhado, mas é importante vocês saberem porque existe diferença. Ok? Nosso tempo já estourou. Um beijo a todos. Não deixa de compartilhar, de dar um like aí. Ativa o sininho para vocês sempre receberem a notificação das nossas aulas. E sempre toda terça-feira, às 18 horas, eu vou lançar os vídeos. Ok, pessoal? Tchau, tchau.